Ver um familiar definhar é algo natural na vida de qualquer pessoa que tenha ou não uma estrutura familiar simples. A depressão que assolava minha avó era algo quase imperceptível para nós. A dona Leda sempre foi uma pessoa muito caseira, sempre preocupada com a alimentação de todos e com a limpeza diária quase perfeita de todos os cômodos da casa. Desde a mesa de cabeceira, que pegava pó por conta dos caminhões e ônibus que passavam pela janela, até a moldura dos quadros, que ninguém jamais vira um cisco de pó se alojar. No começo, era algo bem simples, quase lúdico. A doença me fora explicada como um simples esquecer. Como não lembraram de colocar o telefone ou como eu fizera diversas vezes em provas que pouco me preparava. Algo normal para uma pessoa com seus 70 anos de vida. Seguindo os cuidados recomendados pelos médicos especializados em doenças mentais, o meu papel era apenas preparar uma salada, repleta de cebola, nozes, algumas verduras, pois isso poderia retardar os avanços da doença. Pelo menos assim me foi explicado. As suas panelas eram quase que um artefato religioso, raríssimo, que compunham os armários da cozinha. Sempre cismada com a minha avó começou a esconder suas panelas no guarda-roupa, a fim de impedir que ela roubasse seus bens valiosos. Em pouco tempo, a minha rotina começou a ficar um pouco mais complicada para uma adolescente como eu era. A minha mãe, que pouco gostava do seu trabalho no escritório, largara-o para cuidar da matriarca, que a acusava de esconder os seus pertences, porque nunca lembrava onde tinha os deixado. Iniciando assim uma gincana de muito mau gosto para fazer o almoço. No começo, minha mãe confessou para mim que ela preferia dessa forma. Os de fora nunca vão olhar para você como os de dentro, dizia ela nos momentos mais inoportunos. Também confessou que em muitos dias havia chorado no escritório. Em casa, pelo menos, quando ela precisava sair, eu ficava na guarita, que era o sofá da sala, vigiando. Não há nada de muito surpreendente. O processo de corrosão do raciocínio e dos sentidos se dá de forma lenta. Como tirar o pó das páginas dos livros velhos da estante. Processo esse que fora terceirizado, era a minha vez, já que a minha avó não tinha mais as competências necessárias para realizar toda a limpeza da casa, por conta própria. É um processo lento, que pode gerar empatia nas pessoas que a visitam uma ou duas vezes por ano. Mas no convívio, gera angústia. E rancor, eu não sei exatamente do que, se é da débil, da doença, de alguma entidade ou dos porquês. Mas a pior parte, dos registros da minha memória que se fazem pungente e ecoam por todo o meu eu, era quando, já sem qualquer capacidade de segurar um garfo e uma faca, se fez necessário que minha mãe alimentasse de colher. Como um bebê, que pouco tem autonomia. A diferença era que ali não era possível mais o processo de aprendizado. Que era muito difícil para minha mãe entender, levando a discussões extremamente confusas, pois a minha avó já não conseguia mais elaborar frases com coerência. Então, aos gritos da minha mãe, não sabíamos mais se Dona Leda riria, retrucaria ou choraria. A Patrícia tem diversas virtudes, mas a paciência definitivamente não é uma coisa que era ensinada de geração em geração. Mas a doença que se alastrava no cérebro da minha avó não é uma coisa que poderia ser consertada do nosso jeito. Bruto, bronco, rápido. Se fosse assim, seria fácil de lidar. Mas com a visão e vivência que eu tenho hoje, eu percebo que não existe um lidar. Apenas uma falsa visão de coexistência
entre o que nós entendemos e aquilo que não pode ser compreendido por uma mera família de comerciantes de classe média. Papai, papai, chamava minha avó, na porta que instalamos entre a sala e a cozinha. Pois num dos episódios de devaneio, a dona Leda, com uma vontade insaciável de visitar sua cozinha, deixou o gás ligado. Só percebemos depois de muito tempo. Como poderia ser minha culpa o ato de um terceiro? Diante das minhas argumentações, decidimos rearranjar a casa numa nova estrutura. Nos acostumamos rápido. Era algo estranho para as visitas, pois para ver sua antiga amiga, irmã ou vizinha, era necessário passar por um portão. Então, uma escadaria, depois uma porta externa e aí então uma porta que daria para ver a mulher responsável por tantas conversas interessantíssimas sobre suculentas. Ali, sentada, com o olhar vazio. Sabíamos que as visitas se sentiam mal e a observavam como os simpáticos à causa animal observam leoas num zoológico. Ver um familiar definhar, quando esse processo leva mais de 10 anos, é algo extremamente penoso e rancoroso de se presenciar.